Olá, este é o Diretório Digital em novo formato. Agora, o programa se dedica a séries especiais, no qual escolheremos um tema e abordaremos durante uma série de episódios o tema escolhido. O tema escolhido para este mês é a morte misteriosa de grandes artistas. Como muitos sabem, os artistas às vezes morrem de coisas inexplicáveis. E vamos tentar, com fatos e relatos, contar um pouco sobre a vida, as possíveis mortes e as mortes que ocorreram com esses grandes astros da música e do mundo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto, que eu tenho no meu site, no meu blog, que fala sobre as bandas independentes. Que os Beatles foram um sucesso fenomenal, isso não dá pra gente discutir. Mas que isso gerou grandes boatos, grandes histórias, isso nós não podemos negar. E a primeira história que vai fazer parte da série das mortes e supostas mortes misteriosas é uma história que ronda até hoje de que Paul McCartney, o integrante original do Beatles, teria morrido em 1966. Dizem os conspirólogos, são pessoas que estudam possíveis teorias de conspiração e teorias que envolvem pessoas famosas ou coisas que acontecem com o mundo. Esses estudiosos afirmam que tem provas de que Paul McCartney morreu em 1966 em um acidente de carro. Bom, eles fizeram uma reunião de coisas, se bem que a gente... Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver se vocês entendem o porquê que esse boato permanece até hoje para alguns fãs dos Beatles. Bom, o primeiro fato é que em 1966, as duas últimas capas que o Beatles lançou foram extremamente artísticas, com desenhos fora do padrão que o Beatles vinha lançando até então. Outro fato foi que nesse mesmo ano, a banda anunciou que não faria mais turnês, porque eles não estariam dando retorno, que para eles seria interessante. Então eles afirmaram que eles não iam mais fazer uma turnê a partir daquele ano, o que aumentou mais ainda a relação dos boatos. Mas os conspirólogos não ficaram por aí. Eles acharam eles dizem que são evidências, mas eles analisaram as capas do Abbey Road, a capa do Sgt. Pepper's, e eu vou ler para vocês um pouquinho do livro que eu estou lendo, que é super interessante, que fala sobre essas supostas mortes e as mortes dos artistas, e vou ler um pouquinho quais são as teorias que eles têm. Bom, na verdade, vou explicar para vocês de como toda essa história começou. Essa história aconteceu em Chicago, todo esse rebuliço aconteceu em Chicago, porque um ouvinte, sem mais nem menos, sem escrúpulos algum, ligou numa rádio lá em Chicago e falou ao vivo para o radialista que ele tinha certeza absoluta que o Paul McCartney tinha morrido e que em seu lugar foi colocado um sósia chamado Billy Shears. Bom, esse locutor, muito intrigado, anotou e além de passar todas as informações ao vivo, anotou tudo nos mínimos detalhes e ele mesmo começou a pesquisar. O que chamou a atenção dos conspirólogos que, junto com ele, começaram a montar a teoria da conspiração da suposta morte de Paul McCartney. Um dos discos que foi analisado na época foi o Abbey Road. Vamos agora, eu vou ler para vocês os trechinhos do livro que falam quais foram as evidências encontradas na capa de um dos mais famosos discos dos Beatles. O fato de que John Lennon, Starr e Harrison estão atravessando a famosa faixa de pedestres em frente ao estúdio Abbey Road em Londres, com as pernas na mesma posição e calçados, enquanto McCartney está descalço e com as pernas em posição contrária. Segundo fato, no fundo da cena há um Fusca, Beetle, como é conhecido na Inglaterra, parado com a placa 28 IF, o que foi interpretado como uma mensagem oculta. McCartney teria 28 anos se o if em inglês estivesse vivo. Terceira hipótese, Paul está na foto segurando um cigarro na mão direita, porém o verdadeiro Paul McCartney era canhoto. Quarto, os pés descalços de Paul são uma mensagem tradicional da máfia representando um homem morto.
Quinto, à direita da cena pode-se ver um carro preto que assemelha-se muito a um carro fúnebre. Sexta, esta é a mais complexa. Na capa do disco, cada um dos Beatles representa um papel diferente. Assim, John Lennon vai à frente todo de branco, representaria um médico. Seguido por Ringo Starr, todo de preto, que representaria um padre. Paul McCartney representaria o morto. E George Harrison, que está vestido inteiramente de jeans, representaria um operário, ou em outras versões, o coveiro. Não satisfeitos em transformar o Abbey Road em um circo de horrores, eles foram até o Sgt. Pepper's e pesquisaram um pouco mais. Bom, mas antes da gente falar sobre as conspirações do Sgt. Pepper's, eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de bandas independentes. O projeto é um blog que eu tenho, é o meu blog, e lá eu divulgo vários folhetinhos e boletins e folhetinhos. Um desses boletins chama O Olha Minha Banda, e é onde eu faço a divulgação de bandas independentes que estão a fim de mostrar um pouco do seu trabalho e contar um pouco da sua história. Essas bandas mandam para o contato do site as suas informações ou o seu interesse, e dentro de alguns dias eu faço a divulgação dessa banda e faço uma análise, porque eu também gosto de escutar todas as bandas que mandam para mim o perfil. Bom, a banda de hoje é a mesma banda que fez a estreia do quadro, né, desse boletim Olha Minha Banda no meu blog, que é a banda Reativa. A banda Reativa é uma banda de Santos, que começou em 1999 como uma mera brincadeira, porque na verdade esses garotos estavam montando um trabalho de escola sobre o Brasil. E junto com isso, a banda acabou conquistando as pessoas da escola. Eles acabaram levando adiante. A banda está conquistando um belo espaço no estado de São Paulo. Então eles estão agora, esse ano, preparando o primogênito deles, o primeiro CD. A banda é muito boa, é um som alegre, é um som pop, é aquele rock que você gosta de ouvir, aquele rock que você pode escutar no carro, não é aquele rock que tem hora certa para você escutar, é um rock bom de ouvir. E, para quem está ligado aqui no Diretório Digital, muito obrigada, e agora você só ficar com um pedacinho da música da banda Reativa. Até agora, deitado ao seu lado, sentindo seu coração bater. Bom, voltando a falar dos artistas, aqueles que morreram, vamos voltar à história do Paul McCartney. Bom, como eu já disse para vocês, os boatos eram: em 1966, Paul McCartney teria morrido num acidente. Logo após isso, o Beatles, a banda toda e os agentes teriam criado um concurso de sósias, e um tal de Billy Shears foi escolhido para ser o sósia de Paul McCartney, que seria o Paul McCartney hoje. Essa é uma das teorias. Bom, eles não contentes com isso, foram investigar o CD Sgt. Pepper. E eles encontraram uma coisa super inusitada, que eu vou mostrar para vocês agora. A ideia original do CD Sgt. Pepper era que em cada pedaço da introdução das músicas fosse apresentado um personagem. Coincidentemente, no CD, ou melhor, no LP, vocês podem perceber que apenas uma música contém essa introdução, contém a apresentação de alguém. E justamente na música que se chama Paul, que está no LP do Sgt. Pepper's, contém a seguinte frase: "So let me introduce you to the one and only Billy Shears." Traduzindo, então deixe eu apresentar o único e somente Billy Shears. A única música em que eles usam a introdução de alguém é justamente a música com o nome do Paul, e eles apresentam uma pessoa que não se chama Paul, que se chama Billy Shears. Os boatos aumentaram muito a partir daí. Um dia o Paul McCartney desmente toda essa história, falava que era uma brincadeira, que ele e o John Lennon tinham, que eles faziam uma brincadeira, mesmo para deixar as pessoas na dúvida. Mas aí fica a dúvida: será que Paul McCartney morreu? Então é isso. Nos vemos no próximo episódio do programa Diretório Digital. Beijos e até mais. Your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.